Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, começando mais um dia com um detalhe especial. Hoje é sexta-feira, aquele dia da semana em que a grande maioria das pessoas se prepara para o final de semana de descanso ou de alguma comunhão com a sua família, algum tempo um pouco mais reservado. E eu espero que você tenha essa oportunidade. Mas independente dos seus planos para o final de semana, vai aquele convite que eu sempre gosto de fazer. Domingo é dia de encontrar-se com Deus numa igreja, tendo a oportunidade de louvar ao Senhor na companhia de outros irmãos. Quero aqui transmitir aquele abraço de parabéns para os aniversariantes deste final de semana, não apenas do dia de hoje, mas também de amanhã e do próximo domingo, já que o nosso programa só retorna na segunda-feira. Por isso, nossos parabéns, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e cuide de cada aspecto do seu viver. Recebam, portanto, nosso abraço carinhoso. No Salmo de número 7, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Esse é mais um salmo no qual o salmista busca a proteção e o refúgio do Senhor. Esse é um tema recorrente no livro dos Salmos. Por diversas vezes ele fala sobre essa necessidade de proteção. Já comentei aqui que na experiência, por exemplo, de Davi, um dos principais escritores dos Salmos, a vida muitas vezes incluía momentos de perseguição, momentos em que ele sofria perigo de ser morto por adversários, por inimigos. Há um período, inclusive, relativamente longo de sua vida, no qual ele é perseguido pelo rei Saul, bem antes de assumir ao trono. E a verdade é que existem situações nas quais o perigo é iminente e há riscos muito grandes na experiência de Davi. Naturalmente, o nosso contexto e a nossa situação é um tanto diferente da situação de perigo encontrada pelo salmista. Mas isto não significa que não vivamos também perigos e ameaças. Vivemos sim situações difíceis. Algumas vezes somos ameaçados por circunstâncias adversas. Outras vezes somos ameaçados por acontecimentos que nos atingem diretamente e nos afligem profundamente. Há aquelas situações nas quais nós corremos o risco de ser prejudicados por alguém. E aí vamos encontrar pessoas que deliberadamente desejam nos prejudicar. Ou, mais frequentemente, vamos encontrar pessoas que podem nos influenciar negativamente, ainda que seu intento não seja este. Algumas vezes convivemos com pessoas que estão iludidas a respeito da vida, estão enganadas a respeito da vida e poderão nos induzir ao mesmo erro que estão cometendo. Conviveremos com pessoas cujos caminhos estão muito distantes dos caminhos de Deus, muito distantes dos projetos divinos. E aí haverá sempre o risco de nos enveredarmos pelos mesmos caminhos, de seguirmos a influência, o modelo e o exemplo dessas pessoas. Eu ousaria dizer que na sociedade na qual vivemos, a maioria das pessoas que nos cercam tem se distanciado dos projetos de Deus. Quando Jesus fala, por exemplo, do caminho que leva à salvação, ele diz que esse caminho é estreito, a porta é apertada e poucos seguem esse caminho. Mas fala do caminho que conduz à perdição, dizendo que esse é um caminho espaçoso, um caminho largo, uma porta larga, e muitos são os que entram por essa porta, muitos são os que seguem a esse caminho. Esta é a razão pela qual, na sociedade com a qual convivemos, muitas vezes vamos encontrar pessoas que estão bem distantes do projeto de Deus, caminham de forma longínqua do projeto e do plano divino. São pessoas que seguem pelo caminho largo. Por isso, essas pessoas poderão ser uma ameaça ao nosso projeto de seguir a Deus, ao nosso projeto de obedecer aos seus ensinos e aos seus mandamentos.
Quando a palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao seu fim é caminho de morte, está lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, é para nos lembrar que ao longo de nossa vida nós conviveremos permanentemente com diferentes possibilidades, com diferentes alternativas, e é aí que algumas vezes corremos o risco de seguir o caminho que se distancia do caminho que Deus tem para nós. E aí, inevitavelmente, viveremos as consequências disso. É aos Gálatas que o apóstolo Paulo afirma que o que o homem semear, isso também ceifará. Sofreremos, inevitavelmente, as consequências de nossas decisões e, por conseguinte, as consequências dos nossos erros, quando nossas decisões forem equivocadas. Ao longo da vida, portanto, estamos sujeitos a diferentes ameaças. As ameaças das circunstâncias adversas, as ameaças dos acontecimentos negativos, as ameaças das influências perniciosas e nocivas que podem nos distanciar do caminho de Deus. É diante disso que o salmista busca o refúgio que há no Senhor e a proteção que há no Senhor. E o conselho que tenho para você neste início de dia, a recomendação que lhe trago é justamente esta: busque refúgio e proteção no Senhor. A proteção para que as adversidades, circunstâncias desfavoráveis não o derrotem. A proteção para que os acontecimentos difíceis não o destruam. O amparo para que as influências nocivas não o distanciem dos caminhos do Senhor. Para isso, é preciso a decisão de buscar ao Senhor. É preciso a coragem para seguir os seus ensinamentos. Decisão e coragem que eu desejo sejam verdade na sua experiência, no seu caminhar com o Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos encontrar refúgio em Ti. Embora constatemos ao longo de nossa vida que os acontecimentos algumas vezes nos afligem grandemente, as circunstâncias muitas vezes nos são desfavoráveis, as pessoas podem representar uma ameaça ou nos induzirem ao erro, mas é diante de tudo isso que nós temos a certeza de podermos recorrer a Ti. E Tu te tornas o nosso refúgio quando nós buscamos esta segurança em Tuas mãos. Nesse início de dia nós te suplicamos, ó Pai, que pelo Teu amor e pelo Teu poder, Tu hajas em nosso favor, a proteger-nos, a guiar-nos, a cuidar de nós, em cada passo de nossa caminhada e em cada dia do nosso viver. No nome de Jesus. Amém.